Bom dia e bem-vindos, eu sou a Cris. Passamos a manhã na última oficina e finalmente terminamos a manutenção de rio. Foi um mês bem estressante, 3 oficinas, pneu que estourou na rodovia, 1.100 quilômetros rodados a mais do planejado, mas passou. Aliás, se vocês ainda não viram os 2 últimos vídeos, vão lá assistir para entender melhor a nossa saga do último mês. Vou deixar os vídeos linkados aqui em cima. Che ci ferma o ci spaventa. Esta é a igreja Madonna della Salute, no centro de Tramonte di Sopra. Na fachada estão gravados os nomes dos soldados da cidade que morreram na Primeira Guerra Mundial. Essa é uma pequena pausa antes de prosseguir para a natureza. Agora estamos indo visitar um lugar turístico, as Poças Esmeraldas. São piscinas de água verde esmeralda localizadas na Vale Tramontina. Parte-se a pé da cidadezinha de Tramonte di Sopra, uma caminhada de uns 30 minutos e já dá para ver as primeiras piscinas encravadas nas rochas. Toda a caminhada, sem contar as paradas, se faz mais ou menos em 1h30. É uma joia no meio das Dolomitas friulanas. A água é cristalina e transparente, mesmo onde tem mais de 2 metros de profundidade. E é bem gelada, é água que desce da montanha. Eu queria comemorar o fim da odisseia das oficinas, num lugar tranquilo, no meio da natureza e muito bonito. Essa foi uma escolha certeira. Aqui não tem área de descanso grátis, se paga da 8 a 15 euros por dia. Os nossos próximos projetos são: depois de visitar as Poças Esmeraldas, nós vamos para San Francesco di Vittodassio, onde tem o Torrente Arzino e o nosso querido amigo ítalo-brasileiro. Depois vamos para Tarvisio, que será a última cidade em solo italiano, antes de atravessar a fronteira. Hoje estamos a uns 100 quilômetros da Áustria e a Eslovênia. Rio is our shelter, Rio is our home. From the Atlas to the Andes sand and stone, to wandering souls who never feel alone. Vou mostrar para vocês uma receita italiana. Espero que se alguém goste, que copie a receita. É fácil, meu marido gosta muito, aliás, é para ele essa receita aqui. Se chama scallopine ao limone. São fatias, são bifinhos de porco, cortado finos. Eu vou mostrar para vocês. Eu descongelei ontem de noite coloquei na geladeira. Temperei hoje de manhã, temperei com limão, um pouquinho de vinagre de maçã, sal, pimenta do reino e alho. Aqui, dá para vocês verem? Elas são assim, fininha. Aqui eu coloquei a farinha, que pode ser farinha normal, ou para quem não come glúten, como eu, pode ser farinha integral de arroz ou farinha branca de arroz. Tem uma frigideira que eu vou pôr pouco óleo, pouco. Ok. Olha, pouco óleo. Não vou acender ainda, vou primeiro dar uma enxugadinha na carne e passar ela na farinha. Passo na farinha, um a um, uma enxugadinha assim. Essa receita se chama scallopine ao limone e pode ser scallopine ao vino, feita com vinho. Opa, gente, vou pôr os bifes na frigideira quente
E é rapidinho, porque são finos. Olha, eles são 2 milímetros, 2, 3 milímetros de altura. Então é rapidinho, um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro. Nesse tempo eu vou preparando o suco de limão, né? Feito. 2 minutos do outro lado e eu já coloco o suco de limão, porque assim cozinha um pouquinho no limão. Ecco. Bom dia. Nós estamos sempre no mês de julho. Já fizemos o trabalho nas 3 oficinas. Agora começa a nossa viagem, porque não temos mais esses compromissos. Somos mais livres. Então voltamos no nosso ritmo, mais tranquilo, mais calmo. Estamos aqui em São Francisco. Eu mostrei para vocês o riozinho, o Rio Arzino, num short. Agora eu peguei Snupino e nós vamos juntos para o rio. São a 200 metros. Vamos nessa. Estamos cozinhando fora. Eu já fiz as minhas lentilhas. Agora a Dani está fazendo as berinjelas, porque está fazendo calor. Vamos ver se esses 2 heróis vão conseguir tomar o banho completo hoje no rio, porque água gelada, né? A gente chegou 2 dias atrás, mas estava fazendo um pouco sol e nuvem. E tomar banho na água gelada, depois se secar quando tem as nuvens, não dá. Vou mostrar para vocês agora esse caminho. Essa aqui é a área comunal a pagamento, que eles não abriram. Eu acho que esse ano não vão mais abrir, porque a alta estação já daqui a pouco termina, né? Esses dias eu vim, mas não consegui ficar tranquila. Vamos ver se hoje eu vou ficar tranquila, porque encontraram 2 meses atrás um urso morto. Não aqui embaixo, mas a uns 400 metros, onde tem a ponte. Então, como Trentino, Friuli é uma região que tem urso, eu fiquei meio preocupada, não fiquei tranquila. Qualquer barulhinho, folha, ramo que se mexia, eu ficava preocupada. Aí eu fiquei pouco. Vamos ver se hoje eu vou conseguir me relaxar mais aqui. O Snupino precisa de fresco. Snoopy já está fazendo a perlustrazione sua, está conhecendo o terreno. Ele fez 18 anos 2 dias atrás. 18 anos. Para um cachorrinho que nasceu com uma deficiência física, porque ele é cego, né, dos 2 olhos, nasceu cego dos 2 olhos. É uma vitória. É uma vitória para mim e para ele. Coloquei a toalha. Aqui eu tenho a minha água. E aqui precisa usar esses sapatinhos aqui, porque é tudo pedrinhas. Então são super cômodos. Quando eu faço o vídeo ali na prainha, parece que é rasinho, que tem uma miséria de água. Gente, eu já tô com a água quase no biquíni, na parte de baixo do biquíni. E ali, quando eu vim da outra vez, antes de voltar para Torino, para sistemar as barras de ferro de rio, eu fui chegar ali perto e eu vi que tem mais ou menos uns 2 metros. Eu vou falar agora para vocês de um assunto muito delicado. Quando eu acordo nesses últimos dias, principalmente desde 2 dias atrás, quando foi o aniversário de Snupino, que ele estava parando de respirar, o coração dele estava parando de bater. Pulei da cama, levei Snupino para fora, massageei o peitinho dele e ele devagar começou a respirar. E eu comecei a sentir o coraçãozinho dele, que como ele sofre de taquicardia, eu sinto muito bem o coração dele. E aí, depois de 1 minuto, ele já estava em pé, meio assim, mais para lá do que para cá, mas
devagarzinho ele se recuperou. Então, o que eu quero passar para vocês é que eu tive muitas perdas, né, na minha vida, mas até hoje a mais importante eu sofri aos 25 anos de idade. Eu perdi a minha mãe com 49 e naquele momento ali, o que me ajudou é que eu estava começando uma vida nova em São Paulo, eu tinha que arrumar trabalho, arrumar onde ficar, porque eu tinha deixado tudo para viver na cidade onde ela estava, para ajudá-la naquele momento difícil. Então, quando ela se foi, eu tive que começar do zero completamente e aquilo me ajudou muito naquele momento, a suportar a dor. Mas a dor, depois que eu comecei a me ajeitar, minha vidinha, arrumar trabalho, arrumar um mundo local para viver tudo, a dor voltou tão forte, e eu pensava somente nisso, né? Eu não vou poder mais abraçá-la, não vou poder mais ouvir a sua voz, não vou poder mais discutir com ela, ver a sua risada. É só eu não. E aquilo, só o pensamento me fazia chorar. Aí, naquela época, eu nem sei se tinha, seguramente já tinha, mas eu não sabia nada disso, porque não tinha internet, não tinha nada. Da gratidão, né? Do agradecer, como muda, né? A nossa vibração, a nossa energia. Me veio como uma intuição de não pensar mais no que eu não ia ter mais com ela, mas no que eu tive. Eu comecei a agradecer pelo que eu tive com ela. Os momentos que eu passei com ela, a sorte que eu tive de conhecer aquele ser, de ter vivido com aquele ser, de ter aprendido a viver com aquele ser. E aí eu comecei a pensar nisso. Gente, se isso que eu estou falando, é uma coisa muito íntima minha, mas eu estou falando que nesse momento, se tem alguém como eu que está prestes ou que acabou de perder algo muito importante, de repente de pensar nisso, né? Num momento bom que teve. Dessa vez, eu estou fazendo com o Smukino vivo, eu estou agradecendo. Agradeço de acordar e ver que o peitinho dele sobe e desce. E isso está me ajudando muito, está me preparando para o momento, porque vai chegar, faz parte da vida. Ele praticamente tem da 90 a 95 anos, né? Se fosse humano, né? Apesar que ele precisa ter muita paciência com os meninos, porque ele é maravilhoso. Ele não me chama ainda raramente para fazer xixi de noite. Não é ótimo, gente? Um velhinho de 90 a 95 anos que precisa levar 10 vezes no banheiro de noite? Não. Ele começou assim a acordar mais cedo. Ele acorda agora para fazer xixi, ele acorda às 6 da manhã. Teve dia que ele acordou às 5, 5 e meia, 6 e meia. Hoje ele acordou que era 10 para as 7. Ótimo. É só isso. O resto é uma maravilha. É um anjo. É um anjo. Ele mais me deu do que eu dei para ele. Não é difícil cuidar de um cachorrinho cego. Se vocês tiverem a oportunidade de... Ai, tem uma borboleta aqui no telefone atrás. Se vocês tiverem a oportunidade de adotar um cachorrinho surdo ou cego ou sem uma perninha, adotem, gente, porque eles são muito mais gratos, eles sabem reconhecer. A gente tem uma borboleta ali. Vocês viram, passou na frente do celular. Adotem um cachorrinho em dificuldade, um gato em dificuldade. Vai enriquecer muito a vida de vocês, muito, em matéria de humanidade, de caridade, de compaixão. Vai enriquecer muito. Dani Chris sul sedile di Rio, motore acceso,
mondo è nostro, strade polverose sotto il sole che brucia, nessun confine che ci ferma o ci spaventa. Dining creeps on the road again, Rio's engine roars across the dusty plain. No map can hold the fire in our eyes, just open roads Bria, dá pra ficar alguns segundos. Vou entrar de novo. Van full time, siamo vivi e liberi, tra deserti rossi e cime che toccano il cielo. Van full time, ogni curva è un sogno, Rio ci porta dove il vento non ha nome. Van full time, rolling free and É água de montanha que desce da montanha. A borboleta tá sempre ali em cima. É água gelada. Obrigado por terem ficado até no final vendo esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, condividem com quem gosta de viajar, com quem tem a curiosidade de saber como é viver em camper, com quem tem curiosidade de saber como é viver viajando pela Itália, pela Europa, fora da Europa, desse lado aqui do continente, do outro lado aqui do Oceano Atlântico. Quem gosta muito de natureza, de viajar na natureza, porque nós não visitamos muitas cidades turísticas. Isso pode faltar um pouquinho. É verdade que as coisas mais importantes, lugares muito importantes turisticamente, a gente vai procurar ver, vai procurar mostrar, porque é de nosso interesse também conhecer. Mas o que a gente puder evitar, nós vamos evitar. E nós ficamos poucos nesses lugares, nós ficamos mais em lugares assim, perto de rio, perto de lagos. Até o mar, agora que é verão, a gente não vai porque tem muita bagunça, gente, tem gente demais e nós gostamos de tranquilidade. Gente, por favor, condividem, se inscrevem para continuar. Meu microfone caiu na água, espero que esteja funcionando ainda. Gente, condividem e se inscrevam e continuem para continuar viajando com a gente, vivendo essas aventuras junto com nós, tá bom? Beijos e alla próxima. Bom dia. Alla próxima aventura. Just down